Imagine ser intimado para um julgamento onde todas as testemunhas foram compradas. O júri está corrompido e o veredito de culpado já foi assinado antes mesmo de você abrir a boca. Mas, no segundo em que o juiz bate o martelo contra você, a parede do tribunal desaba e um guerreiro invencível entra no recinto. Joga um escudo na sua frente e diz: a partir de agora, as mentiras deles vão ter que passar pela minha espada. É exatamente essa reviravolta jurídica e militar que acontece nas entrelinhas do Salmo 35. Muitas vezes, a nossa espiritualidade moderna tenta nos convencer de que o homem de fé deve aceitar toda injustiça em silêncio, abaixar a cabeça e engolir o veneno das calúnias sem reagir. No entanto, o rei Davi quebra esse estereótipo de passividade com um dos clamores mais agressivos e urgentes de toda a Bíblia. Ele não está pedindo um abraço de conforto, ele está exigindo que o Criador do universo vista uma armadura de combate, pegue uma lança e entre no tribunal da terra para travar uma guerra física contra aqueles que operam na falsidade. O Salmo 35 é o contra-ataque espiritual definitivo para quando você esgota as suas forças tentando provar a sua inocência. A partir de agora, você vai descobrir como transferir os seus processos emocionais humanos para a jurisdição do tribunal divino. Nós vamos abrir os termos técnicos do idioma hebraico que misturam o direito jurídico com a estratégia militar de infantaria antiga. Se você tem sido alvo de fofocas no trabalho, injustiças em processos burocráticos ou traições de pessoas que você tanto ajudou, os próximos minutos vão te ensinar o protocolo exato para tirar a sua vida da linha de tiro e deixar o Senhor dos Exércitos assumir a sua defesa. Olá, queridos, a paz do Senhor. O Salmo 35 inaugura uma categoria literária profunda, chamada de salmos imprecatórios, que são orações onde o salmista clama para que a justiça punitiva de Deus caia sobre os opressores. Davi está vivendo o período em que o rei Saul persegue implacavelmente, usando o aparato do Estado e mentiras oficiais para caçar a sua cabeça. No versículo 1, Davi abre a sua petição com duas palavras hebraicas, que mudam completamente o tom da nossa oração. Pleiteia, Senhor, com os que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. A primeira expressão, pleiteia, vem da raiz rivá, que é um termo estritamente jurídico, usado para abrir uma ação judicial, um processo formal de tribunal. A segunda expressão, peleja, vem da raiz lachão, de onde vem a palavra milchamá, que significa guerra, combate físico de espadas. Olhe que engenharia extraordinária. Davi sabe que o ataque que ele sofre é duplo. Ele é atacado com mentiras legais, no tribunal humano e com espadas no campo de batalha. Então ele pede que Deus seja o seu advogado criminalista e, ao mesmo tempo, o seu general de infantaria. E no versículo 2, ele descreve Deus se vestindo para a guerra. Pega do escudo e do broquel e levanta-te em meu socorro. No hebraico, as palavras para escudo são magen e tizina. O magen era um escudo menor, redondo e ágil, usado para combates rápidos, corpo a corpo. O tzina era um escudo monumental, que cobria o corpo inteiro do soldado da cabeça aos pés. Davi está pedindo que Deus use todos os níveis de proteção para blindar a sua integridade. No versículo 3, ele pede que o Senhor tire a lança, ou chanite, e feche o caminho aos perseguidores, dizendo à alma dele: eu sou a tua salvação. Eu quero propor um teste de postura espiritual para você agora. Tentar se vingar, discutir ou revidar insultos com a força do próprio braço é o mesmo que dizer para Deus que você não precisa do escudo dele. O sistema do reino exige que você tire as suas mãos da situação para que as mãos do Criador possam operar. Se hoje você decide assinar a procuração e passar o controle dessa injustiça que você está sofrendo para as mãos do advogado do céu, deixe o seu sinal tocando no botão do gostei. Esse clique representa um basta na sua tentativa de lutar sozinho. E se você conhece alguém cuja reputação está sendo destruída por calúnias injustas e essa pessoa está prestes a desmoronar emocionalmente, clique em compartilhar e faça essa armadura em forma de mensagem chegar até os ouvidos dela. A partir do versículo 11, o Salmo descreve o sofrimento da calúnia com detalhes dolorosos. Levantaram-se falsas testemunhas, perguntaram-me coisas que eu não sabia. No original hebraico, a expressão para falsas testemunhas é Edeshamas, que significa literalmente testemunhas de violência ou testemunhas cruéis. São pessoas que não usam uma faca para ferir o seu corpo, mas usam a língua para assassinar o seu caráter, inventando crimes e situações que nunca existiram na tentativa de te isolar do mundo. No versículo 12, Davi desabafa sobre a dor da ingratidão. Pagaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Ele relata que quando essas mesmas pessoas que hoje o atacam estavam doentes no passado, ele se vestia de pano de saco, jejuava e chorava por elas como se fossem seus próprios irmãos ou mães. Mas agora, no dia da sua queda,
essas mesmas pessoas se reúnem para zombar da sua dor, dilacerando a sua história sem parar. O cruzamento profético e teológico desse trecho com o Novo Testamento é um dos mais impressionantes de toda a Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 25. Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos sobre o ódio que o mundo destilava contra o seu ministério. E para explicar a conspiração das autoridades religiosas, Jesus cita textualmente o Salmo 35, dizendo: "Isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa." Na noite do seu julgamento ilegal, Jesus enfrentou as mesmas edechamas, as testemunhas falsas que inventaram mentiras diante do Sinédrio. O Cristo, do Novo Testamento, suportou a injustiça do tribunal dos homens, para que hoje nós tenhamos acesso ao tribunal de absolvição eterna do Pai. Nos versículos finais, Davi exige uma quebra no silêncio cósmico. O versículo 22 diz: "Tu o viste, Senhor, não te cales. Senhor, não te afastes de mim." No versículo 23, "Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu." No hebraico, o verbo para desperta é ará, que traz a imagem de um leão que estava deitado, mas que de repente se põe de pé, com os olhos fixos na presa. Davi sabe que o silêncio temporário de Deus não significa omissão, é apenas o tempo necessário para que a injustiça dos homens atinja o limite e o juiz se levante com autoridade absoluta. Quando Deus acorda para a causa, as narrativas humanas evaporam. Agora nos comentários, simulando o encerramento do seu processo espiritual, deixe seu relato. Eu não quero que você escreva o nome de ninguém e nem descreva o problema, pois o juiz já conhece os autos do processo. Eu quero que você use este espaço para protocolar a sua entrega. Escreva aqui embaixo nos comentários a seguinte frase por extenso: "O caso da minha vida foi entregue ao Tribunal da Graça." Digite essa frase completa nos comentários. Ao fazer isso, você está declarando no mundo espiritual que você abriu mão da vingança humana e que aceita o tempo do agir do advogado de armadura. O Salmo 35 nos ensina que quando nós somos atacados sem causa, nós não precisamos gastar a nossa voz tentando gritar mais alto do que os mentirosos. Menos nós só precisamos ter a maturidade de deixar que o Senhor dos Exércitos erga o seu escudo, tizina, ao nosso favor. A verdade pode até ser temporariamente silenciada no tribunal dos homens, mas ela sempre será coroada no tribunal da eternidade. E prepare-se para o que vai acontecer no nosso próximo vídeo. Depois de enfrentar o cenário tenso de um tribunal e o peso de um campo de batalha no Salmo 35, o rei Davi vai erguer os olhos no Salmo 36 para contemplar um contraste monumental. Ele vai analisar a mente depravada dos homens maus, mas logo em seguida ele vai nos teletransportar para a imensidão do caráter de Deus. O Salmo 36 é o hino célebre que declara que a misericórdia do Senhor chega até os céus e que a sua fidelidade atinge as nuvens mais altas. Nós vamos sair da poeira da calúnia para beber diretamente na fonte da vida. Se este mergulho nas estratégias de defesa jurídica do Salmo 35 trouxe paz e justiça para a sua mente hoje, conclua suas ações na plataforma, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa jornada sequencial pelas Escrituras. Ative o sininho de notificações para que o YouTube te entregue o próximo vídeo no instante exato da estreia e confirme o seu gostei. Que o Senhor dos Exércitos pleiteie a sua causa e feche o caminho dos teus perseguidores com a sua lança. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.